Boa tarde, boa noite, né? Quem tá chegando, boa noite a nossa live aí para medir energia de acordo com a radiestesia, não é? Meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora, consultora em numerologia cabalista em radiestesia e estudante Rosa Cruz há 40 anos. Eu tô aqui para medir a energia de vocês, né? Porque medir a energia é tão importante quanto a gente medir a pressão. E enquanto a gente faz essa medição, a gente bate um papo sobre esse instrumento maravilhoso de autoconhecimento, autocura e abertura de caminhos, chamado numerologia cabalista, um instrumento milenar que vem conduzindo a humanidade há mais de 6.000 anos. Então, quem está acostumado com a minha live, deixa aqui o seu nome e o seu nome todo e a sua data de nascimento para que a gente possa começar a fazer, abrir os trabalhos aqui, medir a energia. Hoje eu trouxe o oráculo dos orixás para dar a mensagem para vocês, né? Para sortear para cada um uma mensagem, né? A pessoa que leu, que verificou a energia do seu nome. Lembrando que nós precisamos desse instrumento, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? E para tudo que nós vamos nos enfrentar daqui para frente, que nós estamos enfrentando, né, desde 2020, então a gente precisa desse instrumento, que é um instrumento que auxilia você a entender quem é você, o que você está fazendo aqui. Vamos lá para Carla. Eu já coloquei o meu fixado aqui, já saiu. Gente, que agonia que me dá essa plataforma. Não é brincadeira não, isso é estressante, porque eles não querem que eu faça a live. Porque esse tipo de assunto, eu nunca estudei nada sobre isso, como funciona. Então, Rosemary, deixa eu medir aqui a assinatura da Carla, que eu já vou conversar com você, tá? Senão a Carla some aqui. Pêndulo, enquanto isso você vê como é que funciona. Ontem eu fiz uma live onde, capengamente, né, eu virei a câmera para que vocês possam entender como é o movimento do pêndulo, né? E a minha mão, ela fica parada, e quando eu foco no nome de vocês e na foto, o pêndulo, ele já se dirige para o local de origem, né? É impressionante. Vamos lá, pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Carla Cássia Marques de Oliveira Santos, nascida em 22 de fevereiro de 1969, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Carla Cássia Marques de Oliveira Santos, 22 de agosto de 1969. A Carla está numa vibração de desejo. A vibração de desejo, gente, é a vibração da maioria. A maioria está nesse nível de frequência. É um nível de frequência baixo, tá? Porque ele fala, essa frequência, ela fala de coisas do mundo, do ego, né? É a frequência do ego, a frequência da materialidade, daquela pessoa que trabalha para ter coisas, para comprar coisas e que é apegada à matéria. Então, a gente precisa melhorar essa frequência. Eu digo assim, sempre para vocês, que o universo, ele só começa a trocar coisas bacanas com a gente acima de 250. É quando a gente consegue fazer uma troca bacana, quando o universo começa a enxergar a gente. Porque enquanto a gente não melhorar a nossa energia, a gente vai continuar misturado lá com a turma que fica ali embaixo, que é a turma da materialidade, né? Então, quanto mais a gente utilizar, quanto mais baixa for a nossa energia, mais suscetível a doenças e a tudo que possa acontecer com a maioria nós estamos, né? Por isso que é importante a gente trabalhar a nossa energia. E a forma que nós temos de entender isso, em primeiro lugar, é obtendo o nosso mapa de numerologia. Então, a Carla, por exemplo, ela é uma pessoa que vê o mundo para trabalhar, não é? Então, a mente dela trabalha 24 horas e ela veio ao mundo para trabalhar. A função da Carla é para trabalhar. Agora, qual é a missão da Carla? Não sei. Aí tem que ver dentro do mapa qual é a missão dela. Então, nós só conseguimos tocar a luz dentro da nossa missão. Ontem eu mostrei para vocês o porquê que a minha energia, ela é uma energia mais elevada. Entende? Por que ela é uma energia mais elevada? Eu estava mostrando ontem aqui
o pêndulo indo na direção sem que eu me mexesse. Por que que isso acontece? Porque eu estou trabalhando na minha missão, tá? Eu larguei todo o meu estudo, tudo que eu estudei na vida para me dedicar à minha missão. E a gente só consegue tocar na luz quando a gente está na nossa missão. Enquanto isso não acontece, a gente continua nas trevas, lá no meio da maioria, tá? E vamos ver a carta que saiu aí para Carla, que fala de revelação e realização. Todos os seus atos, planejamentos e pensamentos das fases lunares anteriores estão sendo julgados agora. O resultado virá mediante o seu desempenho e vai variar entre o brilho das realizações e o surgimento de conflitos e frustrações. A máxima potência lunar será refletida na abundância e vitalidade das decisões colocadas em prática, acentuando todas as energias de forma mais intensa, inspirando aprendizado e crescimento. Cuidado com as emoções à flor da pele, momentos de se expandir para o mundo. Essa foi a mensagem que saiu para cá. Então, cada um precisa adaptar a mensagem ao que está sendo vivido nesse momento, tá? Então, oi Lília, boa noite. Então, agora vamos responder aí a pergunta da Rosemary. Eu nunca estudei nada sobre isso. Como é que funciona? Sou bastante curiosa. Então, eu aconselho que você me procure via WhatsApp e deixe seu telefone lá para que eu possa explicar tudo sobre a numerologia para você. O que que é esse instrumento e o que que ele faz na vida da pessoa que tem esse estudo. O meu contato está aqui embaixo, eu hoje estou trabalhando inclusive em preço promocional. Então fica mais fácil eu explicar tudo para você por lá, até porque eu também tenho alguns testemunhos de clientes que me deixam por áudio e eu acabo passando, que é para a pessoa ver que o meu trabalho ele tem uma continuidade. Hoje, depois que a gente teve aí o advento da pandemia, nós estamos vendo muitas pessoas que fizeram um cursinho de PDF e que estão aí colocando placas, né, nas suas portas como terapeutas, como radiestesistas, como numerólogas. E, na verdade, essas pessoas, elas não têm estudo para isso, né? E aí, o que que elas fazem? Elas vão para a internet copiar e colar. E hoje cai muito na minha mão pessoas que acabam pagando bem mais em conta no mapa, bem abaixo da tabela, né, do mapa, e sendo enganada por essas pessoas que acabam não explicando nada. Então, o que que acontece? O mapa, ele precisa de uma explicação. A pessoa, ela precisa entender, através das dores delas e através daquilo que ela vai se queixar, o que que está incomodando, e ela quer entender o que que ela tem que fazer para melhorar. E quando você procura um profissional pelo preço, tem gente que diz assim, eu estou fazendo uma pesquisa de preço, pronto, acabou. Essa daí vai procurar o numerólogo de R$10. E ela vai ser uma das que daqui a algum tempo vai me procurar com o mapa dos R$10, querendo que eu explique. E eu não explico o mapa de ninguém. Eu explico o meu trabalho, né? Até porque eu nem sei como aquela pessoa chegou àquelas contas, né? Então, a gente tem que entender que se eu não dediquei o meu tempo à espiritualidade, eu tenho que pagar uma pessoa para isso. A mesma coisa é a medicina. Se eu resolvi não ser médica, eu preciso pagar por um médico para me atender e dizer o que está acontecendo comigo, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado, que é para a gente não cair nesses embrólios aí, nessas enrascadas, né? Então, esse instrumento é um instrumento milenar. Ele vem conduzindo a humanidade há 6.000 anos, é um instrumento bíblico, não é? A Bíblia fala de numerologia de Gênesis a Apocalipse, com vários exemplos lá dentro, né? E esse instrumento, ele tem o intuito de fazer com que você entenda quem é você, o que que você está fazendo aqui e por que que Deus te mandou para esse mundo. O que que você está fazendo aqui? O que que eu tenho que cumprir para que eu possa estar na minha missão e recebendo para isso, tá? E recebendo as bênçãos do universo, né? Porque é o que todos nós queremos. Então, eu sempre me procura pelo WhatsApp, você pode printar a tela aqui, ou ir pelo meio mais rápido ali na minha bio, você clica lá, me segue, clica lá o WhatsApp e manda um oi,
que eu passo tudo, converso com você por lá. Porque, inclusive, por aqui, eu não posso nem passar preço, porque senão a plataforma me coloca no shadow ban. Te garanto que você vai gostar muito, se surpreender e ficar maravilhada de saber quem realmente é você e quais são as forças que você pode contar, né? O que Deus te deu para que você possa enfrentar o seu caminho de vida, que é o seu nome. O nosso caminho de vida é o nosso nome. Nós temos que trilhar o nosso caminho de vida, e isso acontece com arcano by arcano, arcano por arcano, arcano por arcano. E a gente tem que entender qual é o arcano que está na minha vida hoje, se esse arcano é um arcano bacana, se esse arcano é um arcano que me bota em confusão, se é um arcano que traz doença, porque eu tenho que aprender a lidar com ele para que eu não dê a ele aquilo que ele quer, que é problema. Então, se é um arcano problemático, eu preciso entender que tipo de problema eu estou metida com esse arcano, que veio por intermédio do meu nome, para que eu possa aprender a lidar com ele e não dar a ele aquilo que ele quer, que é problema. Tá? Então, a gente, sem esse conhecimento, a nossa vida, ela começa a ficar estagnada. A gente começa a bater em portas, não consegue entender por que a gente não tem as coisas, por que as coisas não acontecem para mim. Então, a gente precisa entender, e só esse trabalho feito por quem saiba fazer é que vai esclarecer direitinho para você tudo aquilo que precisa ser esclarecido para que você possa trabalhar naquilo que você veio fazer. Não é à toa que você recebeu uma digital. Essa digital é o passe para você estar encarnado. E se você não cumprir aquilo que lhe foi determinado, aquilo que lhe foi confiado, você vai voltar para essa bagaça aqui e repetir toda essa vida até você entender que você tem que trabalhar na sua missão. E isso é uma coisa que não queremos, não é? Vamos lá, pêndulo, vamos lá para a Daiane. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Daiane Silveira, nascida em 10 de fevereiro de 1977. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Daiane Silveira, nascida em 10 de fevereiro de 1977. Aqui está me parecendo, Daiane, uma vibração de medo. Não sei se você está passando por algum problema de saúde, se você está tendo que tomar alguma decisão e está com medo de perder alguma coisa, ou de arriscar e está com medo. Então, aqui me aparece uma vibração de medo, tá? E a mensagem que saiu para ela não podia ser outra, né? Falando de medo, a gente tem aí Ogum, o guerreiro que abre caminhos, né? Não há demanda que não possa ser vencida. Olha aí a mensagem para você, e não foi sorteada aqui, né? Não há demanda que não possa ser vencida. Espere a tempestade passar. Não haja por impulso, mas sim com cautela e tenha coragem, pois a vitória sucede uma luta bem travada. É hora de agir, não é? Então, a decisão que você tiver que tomar, conscientemente, tome, não é? Tome e trabalhe para isso. Vamos lá com a Simone. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Simone Zenaide Vicente, nascida em 5 de novembro de 1968. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Simone Zenaide Vicente, 5 de novembro de 1968. Já a Simone, o pêndulo está acusando aqui uma energia de raiva. Então, às vezes a pessoa está com alguma coisa, brigou durante a semana, final de semana com alguém, né, discutiu, ou está chateada porque não conseguiu alcançar aquilo que deseja, né? E a pessoa, como nós temos de 4 a 5% da consciência, né? Muitas das vezes a gente não tem ideia de que essas coisas estão rondando a nossa energia. E o sentimento de raiva, ele é um sentimento complicado, porque também é um sentimento baixo, né? E que está na mesma frequência do ódio, da vingança, da violência. Então, esse sentimento, o que pode acontecer com ele, né? Você sair de casa e você se aborrecer no trabalho, se aborrecer no trânsito, se aborrecer, às vezes vai almoçar, o garçom não te serve bem. Porque, como eu disse a você, nós somos como antenas de rádio.
Por isso é que medir a energia é tão importante. Nós somos como antenas de rádio, a gente precisa fazer essa medição, que é para a gente saber trabalhar isso aí, né, para que isso não nos atinja durante o dia, né? E a mensagem que saiu para ela fala sobre empatia, seja luz, vibre energia pura e cristalina, procure transmutar seus pensamentos e sentimentos, emanando as vibrações positivas que gostaria de receber. Amplifique o que é bom e não acredite que isso a tornará vulnerável. Saiba demonstrar os sentimentos e lidar com eles, e dessa forma você estará evoluindo. Tenha empatia com o outro e consigo mesmo. Foi a mensagem que saiu para você, tá? E quem quiser fazer um mapa de numerologia, eu estou trabalhando hoje em preço promocional. A pessoa fazendo o mapa, além do preço bem abaixo, leva junto o mapa de astrologia de graça, tá? Glauciane, vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Glauciane de Oliveira Línios Pereira, 18 de julho de 1973, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Glauciane de Oliveira Línios Pereira, 18 de julho de 1973. Aqui a Glauciane na vibração de desejo, da maioria, de ter, do ego, de obter alguma coisa, né? Da materialidade. E a mensagem que saiu para ela fala de semeadura. É hora de colocar em prática os planejamentos e se abrir para possibilidades. Momentos de avaliação em relação à autoconfiança, o que abala e o que fortalece você nesse momento precisa ser estudado. No projeto que você está conduzindo, o que funciona e precisa de ajuste? Sobre suas ideias que cultivo, quando elas são puras ou podem estar sendo tóxicas na sua vida? Em relação ao estado emocional, quais os sentimentos estão surgindo dentro de mim nesse momento? Cuide do enraizamento e fortalecimento das suas estruturas. Vamos lá. Vamos passar adiante. Alexandre. Vamos lá, o Alexandre. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Alexandre Alcântara e Silva, nascida em 11 de maio de 1975, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Alexandre Alcântara e Silva, 11 de maio de 1975, também aqui na vibração de desejo, né? Como eu disse, é a vibração da maioria, onde está a maioria, onde estão a maioria das pessoas, né? E a mensagem que saiu para ele, fala de evolução. A evolução anda de mãos dadas com a bondade. Se você busca uma renovação, revisite os sentimentos e situações em que a bondade e a inocência da infância tenham feito sentido para você. Essa é a linha do amor puro e vem para dizer que a pureza, assim como o fogo, é capaz de transmutar tudo aquilo que toca. A compreensão desse conceito exige alta evolução de pensamentos e sentimentos, já que lidam com os dois lados da mesma moeda, a culpa e a inocência. Olhe com pureza e bondade para as suas falhas e sinta-se grato. Vamos seguindo. A Daiane, eu já li. Quem leu? Quem eu já li? E não pegou, vai ter que esperar a live ser salva e voltar lá para ver, tá? Vamos para a Cássia. Cássia Henk. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Cássia Henk, nascida em 1 de julho de 1977, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Kátia Henk, 1 de julho de 1977, também aqui a Cássia na vibração de desejo, não é? A Cássia nasceu para liderar, né? A Cássia nasceu para ser a sua própria patroa, ela não gosta de receber ordens. E vamos ver a mensagem que saiu para ela. A Cássia está na vibração da maioria, que é aquela vibração de 125 Hz, né? E a mensagem que fala para ela fala de materialização. Impulso, criatividade e praticidade são as qualidades do elemento fogo. Use a sua ousadia, determinação e sensualidade para alcançar seus objetivos.
mas controle sua ansiedade e mantenha-se em equilíbrio para não se tornar agressiva demais. Nem tudo é preto no branco. Saiba aceitar as abstrações do cotidiano. E ansiedade é com a Cássia mesmo, né? Que ela traz um número aí de muita ansiedade. Margarete, Margarete, do seu nome todo, tá? E da sua data de nascimento. Existem muitas Margaretes no mundo, então eu preciso do nome e da data de nascimento. E quem puder colocar uma foto, facilita para mim, tá? Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Rosiane da Cruz Nunes, nascida em 19 de julho de 1983, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Rosiane da Cruz Nunes, 19 de julho de 1983. A Rosiane se encontra na vibração do desejo, da maioria, de 125 Hz, da onde está a maioria da população, né? Do mundial, que fala do ego, que fala do possuir, né? E a Rosiane, ela traz uma dívidazinha kármica aí no dia do nascimento, que precisa ser corrigido. Então, para que você possa ter mais dinheiro, né? Para que o dinheiro flua mais na sua mão e você não tenha tanto problema com os relacionamentos, você precisa fazer o seu mapa para entender como que você trabalha essa situação para que não te traga tantos problemas, tá? E a mensagem que saiu para ela foi a mensagem de Olorum, fala da liderança da criação. Você é capaz de criar e de possuir tudo que necessita, exatamente. Você tem essa capacidade. Seja o seu próprio líder, defina onde você quer chegar e tome as ações necessárias. Mas lembre-se de que ninguém alcança o sucesso passando por cima dos outros. Vamos lá. Vamos ver aí. Quem quiser informação sobre o meu mapa, sim. Rosemary, então você deixa aí para mim o seu nome e a sua data de nascimento. Seu nome todo e a sua data de nascimento. Ah, tá aqui, a Rosemary. Vamos lá. E a próxima. Pêndulo. Peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Rosemary de Freitas Fragoso, nascida em 7 de março de 1978. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Rosemary de Freitas Fragoso, 7 de março de 1978, a vibração do desejo, do possuir, né? A vibração do ter, né? Da maioria, do ego. A Rosemary é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual muito grande de aprendizado. Eu costumo dizer que ela tem um pendrive, né? O pendrive dela, o cérebro dela tem uma questão de armazenagem muito grande. Ela é uma pessoa que nasceu para pesquisa, ela gosta de pesquisar, não é? É introspectiva, né? E muito apegada à questão do dinheiro. Então, a gente precisa entender aí o nosso comportamento, quais são os números que nós podemos usar como alavanca para a gente melhorar a nossa vida. Por isso que é importante a gente fazer o nosso mapa de numerologia. E a mensagem, deixa eu ver aqui a mensagem que saiu para ela, foi a mensagem do Obá. Vigor e coragem, tenha cautela, escolha bem as suas lutas que você quer travar. Acolha a sua paixão, mas cuidado com as decisões apaixonadas. Controle as euforias. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos ver quem mais. Vamos ver quem mais. Andréia, preciso do seu nome todo e da sua data de nascimento. Rosiane, eu já li. Giovana, preciso do nome todo e da data do nascimento. Vamos lá, Gilberto. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Gilberto Fonseca Ferreira, nascida em 9 de janeiro de 1984, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Gilberto Fonseca Ferreira, 9 de janeiro de 1984. Então, Gilberto, o que está mostrando aqui é a vibração de raiva. Não sei se você está chateado com alguém, se brigou com alguém, mas a vibração que tem aqui é uma vibração de raiva, tá? E vamos ver aí a mensagem que vai sair para você.
fala da sabedoria. Sabedoria e tranquilidade é tudo que você precisa nesse momento. Pense muito antes de falar e seja carinhoso com você mesmo e com os outros. A melhor maneira de combater o mal é usar o amor, a compreensão, a humildade e a sabedoria, consolando os aflitos e reanimando os fracos. O conhecimento enraizado, vivido e compartilhado é o caminho para a evolução. Seja a luz. Essa foi a mensagem que saiu para você. Andréia. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Andréia Marjule Cardoso. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Andréia Marjule Cardoso, 11 de dezembro de 1976. Também aqui numa vibração de desejo, da maioria, né? A vibração de ter as coisas, de obter as coisas. E vamos ver a mensagem que saiu para ela, foi uma mensagem de Oxalá. O poder da criação. A fé de mãos dadas com a razão traz paz. Não desanime precipitadamente, mas também não coloque energia, vida e dinheiro em solo infértil. Prepare-se para as conquistas. Tenha fé, seja sábio e vá à luta. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vera Lúcia Bonfim. Lembrando que a gente só consegue melhorar a nossa energia tendo em mãos o nosso mapa de numerologia. E quem quiser fazer o mapa hoje comigo, agendar o mapa hoje, né? Tá levando de graça na promoção o mapa de astrologia. Então vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Vera Lúcia Bonfim, nascida em 12 de janeiro de 1973. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Vera Lúcia Bonfim, 12 de janeiro de 1973, também aqui na vibração do desejo, né? Então a Vera, ela veio aprender com o outro, né? Ela é a rainha da comunicação e ela precisa, então, subir a energia, porque é a vibração da materialidade, né? E a mensagem que saiu para ela é a mensagem dos ciganos, né? Então, se você busca independência, liberte-se. Se você busca independência, liberdade, amor próprio e mais firmeza nos pensamentos a fim de superar os obstáculos da vida, saiba que, em contrapartida, deverá possuir muita empatia e conservar a paixão e a generosidade com a humanidade, pois ninguém recebe aquilo que não pode dar. Afinal, a vida é uma troca. Sim, tudo na vida é uma troca, né? A gente recebe aquilo que nós damos. Giovana. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Giovana Luiz da Silveira, nascida em 3 de julho de 1973. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Giovana Luiz da Silveira, 3 de julho de 1973, também aqui na mesma vibração do desejo, né? De possuir, de ter, do ego. E a mensagem que saiu para ela é de Oxum. Aquilo que precisa chegará até você como algo material, por meio de novas oportunidades ou na forma de um grande amor. Não entre em conflitos internos ou externos. Seja doce e amável, busque a sua felicidade e ela transbordará em forma de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Vamos lá, continuar. Vera eu já li, Vera Lúcia já li, Andréia Marjuli já li, Marjúlia ou Marjuli, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, já se encerraram aí as pessoas. Aguardo vocês aqui pelo WhatsApp, caso vocês queiram trabalhar comigo, né? Ter esse maravilhoso estudo de 109 folhas, né? Que é um verdadeiro tratado sobre sua vida, que explica a sua vida desde que você era pequenininha, lá na barriga da sua mãe, até a sua velhice, passando pela sua vida passada, tá? O meu trabalho hoje está em preço promocional,
fazendo o mapa de numerologia, agendando o mapa, leva junto o de astrologia, e nós precisamos desse estudo para melhorar a nossa vibração, melhorar a nossa visão de mundo e, consequentemente, melhorar a nossa vida. Entender que nós somos muito mais poderosos do que essa Matrix tenta colocar na nossa cabeça, baixando a nossa autoestima. E através do mapa, você tem condições de entender a sua vida e trabalhar para que você possa conquistar e desbloquear, né? Desbloquear o seu nome, porque 30% dos nossos problemas vem no nosso nome e 70% na data de nascimento. E quanto antes você fizer isso, quanto antes você perde menos tempo. Melhor ainda, tá? Então é isso. Aguardo vocês pelo WhatsApp, Paz Profunda. Vamos ver se amanhã eu consigo estar aqui, né? Para medir a energia de vocês. E obrigada por quem ficou aqui ouvindo a minha live. O meu contato está fixado aqui embaixo, mas o meio mais fácil é você ir lá na minha bio, clicar lá na abinha WhatsApp, ou então clica lá no link que está lá, que é o Linktree. Eu sou terapeuta credenciada, lá tem todas as minhas redes sociais, é só clicar que você chega até a mim, tá certo? Paz profunda, até amanhã, se o Eterno assim nos permitir.